Amados irmãos, vou fazer o uso da história na minha vida. Quando eu era pequeno, eu gostava de comer tangerina. Antigamente não tinha essa tangerina fácil, essa pocã que você abre com facilidade. As tangerinas eram não tão grandes e as cascas eram muito presas à fruta, à parte interna. E muitas vezes eu tinha dificuldade de descascar a tangerina. É difícil você começar, conseguir romper a casca para poder comê-la. E era tão gostoso quando eu podia pedir ao meu pai: pai, começa o começo. Pai, arrebenta e deixa que eu consiga tirar as cascas da minha tangerina. E meu pai ajudava então a começar o começo. E se a casca tivesse muito difícil, ele ajudava a descascar totalmente a tangerina. Esse é o pai. O pai é aquele que começa o começo. É aquele que ajuda se houver muita dificuldade. É aquele que caminha com o seu filho. E esse é o Deus que nós amamos. Quando temos a oração do Pai Nosso que estás nos céus. Ele é nosso Pai. Ele nos ama. Ele nos guarda. Ele nos protege. Ele ajuda o começo e muitas vezes vai até o final ajudando. Ou às vezes deixa que nós caminhemos sozinhos para aprendermos a descascar as tangerinas, talvez, por que não, os abacaxis do nosso dia a dia, das nossas vidas. E é esse Deus que nós agradecemos por ser o grande exemplo de Pai, um Pai que nos ama. E convido aos irmãos a abrirmos a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 14 a 21. 1 Coríntios 4, 14 a 21. No texto, Paulo vai admoestar a igreja em Corinto como um pai admoesta um filho. 1 Coríntios capítulo 4, 14 a 21. Vamos orar. Senhor, com alegria, com respeito, com temor, leremos, Senhor Deus, a Tua palavra mais uma vez e pedimos, Senhor, a iluminação do texto santo para que o compreendamos. Pedimos que os nossos corações estejam abertos, receptivos para ouvirmos a Tua mensagem. Pedimos que o pregador seja Teu instrumento ao trazê-la. O que vier de Ti, que retenhamos, Senhor. O que não, que deixemos de lado. Mas fala conosco. Fala conosco, nós precisamos Te ouvir. Nós estamos com sede, com fome da Tua palavra. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 4, versículos de 14 a 21, diz assim: Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus admiradores, meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então nós vemos claramente aqui uma dificuldade nesse relacionamento de Paulo com a igreja em Corinto. E muitas vezes isso se replica na vida de um pai com os seus filhos. Nós podemos aqui pegar um texto para entendermos essas dificuldades, aqui em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. 2 Coríntios 10, versículo 10, Paulo fala assim, fazendo uma crítica às considerações da igreja em Corinto, que dizia: as cartas de Paulo, com efeito, dizem, são graves
e fortes, mas a presença pessoal de Paulo é fraca e a palavra desprezível. Olha que interessante. Olha que a igreja como tratava com Paulo, que amava tanto essa igreja, caminhava com essa igreja. Olha o que a igreja dizia dele, mais uma vez, em 2 Coríntios 10:10. As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível, não é? Então nós vemos que havia essa dificuldade com essa igreja que estava ensoberbecida, que se considerava muito forte e desprezava a necessidade de Paulo estar com ela. Uma igreja que estava descambando, saindo da palavra, do ensinamento de Deus. Se nós retornarmos aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, um pouco antes do texto que nós lemos, olhem que interessante. 1 Coríntios 4, versículo 6. Paulo diz assim, uma reprovação severa. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Continuando. Já estás fartos, já estás ricos, chegastes a reinar sem nós, sim, tomara reinasses para que também nós viéssemos a reinar convosco. Paulo está criticando e zombando dessa igreja, que se considerava rica e sem a necessidade de Paulo, ou da palavra, do ensinamento que ele traria. E continua dizendo assim, versículo 9, porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo. Que lindo, né? Nós somos loucos por causa de Cristo. E vós, sábios em Cristo? Nós fracos, e vós, fortes? Vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos moradia certa e nos afadigamos, trabalhamos com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Escória é o resto, né? É a sobra. Então Paulo faz uma crítica dura à igreja em Corinto, que o desprezava, que se considerava melhor, muito forte, que dominava bem a palavra e na realidade estava descambando, fazendo diferenciação de pessoas dentro da igreja, se ensoberbecendo. E depois Paulo passa a mão na cabeça dessa igreja e demonstra amor, quando chama essa igreja de seu filho, sua filha, filha amada. E nesse texto aqui, que nós lemos em 1 Coríntios 4, a partir do versículo 14, Paulo dá as características de um verdadeiro pai, de um pai que ama o seu filho, o filho rebelde, mas ele ama o seu filho. Queridos amados irmãos, a paternidade é bem sucedida, é sem dúvida nenhuma uma das maiores vitórias na vida de um homem. As pessoas mais felizes não são as mais famosas, nem as mais poderosas, nem as mais ricas, mas aquelas que buscam a Deus em primeiro lugar e constroem uma família nas mãos do Senhor. Nós olhamos esses artistas de cinema, esses repórteres, essas autoridades, e quer saber se ele é feliz? Olha a família dele, olha a casa dele. Ali está a real felicidade, a grande vitória de um homem. Somente a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais pode afastar da terra a maldição. Este é o último versículo, são os últimos versículos do Antigo Testamento, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Olha só o desfecho do Antigo Testamento,
para entrarmos então na graça da salvação em Cristo Jesus, Malaquias, o profeta Malaquias diz isso, olha lá. Malaquias 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. A visão é João Batista, que viria o último profeta a anunciar a chegada do Messias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amados, queridos irmãos, e hoje nós olhamos a nossa sociedade e vemos o desprezo à figura dos pais, o desprezo à figura da família. Muitas escolas não comemoram mais o Dia dos Pais pela dificuldade das crianças em levarem seus pais, o constrangimento que estarão causando nas famílias. A paternidade responsável é o mais sublime que o homem pode exercer. Grandes nomes da Bíblia que ganharam notoriedade falharam como pais. Falharam como pais. Nós olhamos, por exemplo, Isaac com os seus 2 filhos, Esaú e Jacó, lutando, e Jacó enganando o pai, enganando o irmão para receber a bênção da primogenitura. E Esaú dizendo que iria matar o seu irmão pelo que ele fez, não valorizando a primogenitura por ser o mais velho, querendo matar o seu irmão. Um pai que falhou. Um pai que falhou. Quando nós olhamos a vida do sacerdote Eli, lá em 1 Samuel 2, 12, 17 e 22, nós vemos os seus filhos Rofine e Finéias execráveis perante Deus. Execráveis. Eles roubavam as ofertas que eram levadas para serem queimadas ao Senhor. Eles se deitavam com as mulheres, se prostituíam com as mulheres que estavam ali para arrumar o culto, a adoração ao Senhor. Execráveis. E Deus disse que destruiria, ele não tinha capacidade nenhuma de chamar seus filhos à atenção. E quando os seus filhos morrem numa batalha, Rofine e Finéias, e ele é avisado da morte dos filhos, ele está sentado numa cadeira, já idoso, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Um pai sentado. Acho que a grande figura de Eli é essa, um pai que vivia sentado. Quando olhamos Samuel, nós vemos também que os seus filhos se afastaram de Deus. Quando lemos lá em 1 Samuel 8, 1 a 3, vemos que os seus filhos também se tornaram execráveis, o povo não os queria como magistrados, porque eles se afastaram da presença de Deus. Samuel, aquele que ungiu o rei Saul, aquele que ungiu Davi. Quando olhamos Davi, vemos a confusão da sua casa. Ele perdeu a liderança espiritual da família. Nós vemos o seu filho Aminon estuprar a sua meia-irmã Tamar. Depois nós o vemos abandonar a Tamar, e o seu meio-irmão Absalão o mata por ter feito isso com Tamar. E depois Absalão quer usurpar, tomar o poder do pai, quer matar o pai, e Davi tem que lutar contra ele. Os exércitos de Davi destroem os exércitos de Absalão, Absalão morre, e Davi clama em alta voz: Absalão, Absalão, meu filho morreu. E o general tem que dizer: para com isso, porque o teu povo morreu por você, teu filho era execrável, levanta, lava o rosto e comanda esse povo. Um pai que falhou. Quando lemos Nabal, um homem louco, maluco, lá em 1 Samuel 25, 34, pela sua loucura os seus filhos seriam mortos por Davi, porque os soldados de Davi estavam famintos, fugindo de Saul, pediram a Nabal alimento, ele desprezou completamente, e se não fosse Abigail, a sua esposa, os seus filhos seriam mortos, os seus filhos homens seriam retirados da face da terra, porque uma mãe teve a sabedoria divina, um pai louco, maluco. Amados, queridos irmãos, quais são os verdadeiros atributos que nós esperamos em um pai? Com base aqui no texto em 1 Coríntios 4, de 14 a 21, olhando Paulo conversando com a igreja em Corinto, uma igreja que ele dizia que gerou espiritualmente, amava aquela igreja, apesar das dificuldades de relacionamento. Primeiro, pai é alguém que gera filhos.
gera filhos, ele não pode esquecer que ele é pai daquela criança, seja biologicamente ou seja adotado, aquele filho é seu, ele foi gerado no seu coração por um amor deliberado. Não pode abandonar, não existe ex-pai, como não existe ex-mãe. O pai será pai sempre, sempre. Ele tem que amar sempre os seus filhos, ele tem que dar a vida pelos seus filhos. Um pai carrega os filhos no coração, não é no bolso, é no coração. Ele vive os sonhos dos filhos, ele carrega os filhos nos braços, ele carrega o filho na mente, ele carrega o filho na alma, ele coloca o filho no coração. É um guerreiro que carrega na sua aljava as flechas, como fala o salmista no Salmo 127:3. E ele tem que ter cuidado como usa essas flechas e para onde ele atira essas flechas. Porque pai é alguém que gera filhos, como Paulo diz no versículo 15, porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Pai é aquele que gerou o filho e gerou no coração. Um segundo ponto muito interessante do texto é que o pai não humilha os filhos. Olha lá no versículo 14. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Um pai nunca expõe seus filhos ao ridículo. Ele não humilha os filhos perto dos outros. Ele não pode diminuir os valores dos filhos. Ele não pode criticar negativamente. Ele deve sim criticar, mas construir essa personalidade em formação. Muitos filhos estão inseguros por tantas críticas e humilhações que recebem dos pais. Você é burro, você é idiota, você não aprende nada. Que isso, irmão? Parece que o filho não é um presente de Deus. É um peso que o pai carrega. O pai tem que levar a apontar os erros, mas valorizar as virtudes. Não é pisar no filho, mas é fazer com que ele se ajoelhe perante o Senhor, se levante e continue a caminhar e a viver. Lá em Colossenses 3:21, a palavra de Deus nos fala algo muito interessante para nós pais. Colossenses 3:21 diz assim: Pai, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Efésios 6, versículo 4, agora. Efésios 6, versículo 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. O terceiro ponto muito importante do texto é que pai tem coragem para confrontar os filhos. Coragem para confrontar os filhos. Vamos voltar lá em 1 Coríntios, capítulo 4, no versículo 14. Vamos ver o que Paulo fala para essa igreja tão rebelde. Ele diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. É um sinal de amor. Chamar a atenção do filho, corrigir um filho, é um sinal de amor. Outros pais amam mais os filhos do que a Deus? Não. Deus nos ama integralmente, intensamente. Os filhos de Eli crescem sem serem confrontados. Os filhos de Davi cresceram sem serem confrontados. Os pais não tinham poder sobre os filhos, não tinham força sobre os filhos. Os filhos desprezavam, menosprezavam a figura paterna, porque o pai nunca se impôs como um pai. Era um excelente sacerdote, profeta, rei, autoridade, mas dentro de casa um fracasso. Um fracasso. Filhos precisam de limites. Filhos precisam saber que os pais estão olhando, acompanhando. Às vezes de madrugada, lá perto da minha casa, ainda mesmo nesse período que nós estamos na pandemia, tem uma casa que dá festa. Enchem de adolescentes, passam a noite, a madrugada ali, e às vezes nós vemos de manhã aqueles grupos de adolescentes saindo. Aí eu pergunto assim: onde estão os pais? Pais que não têm autoridade. Irmãos, quando
Eu gosto de recordar, né? Eu tinha 17, 18 anos e não era a mesma coisa. Quando havia algum problema, meu pai nos chamava. Acho que meu pai nasceu para ser militar, porque ele me levantava, levanta, acorda, os três, um do lado do outro, mão para trás, cabeça baixada. Só faltava eu dizer de sumos, né? Que é o que os fuzileiros navais falam, né? Mão, olha para baixo. E aí, a gente não dava uma palavra. Nunca encostou a mão em nós. Nem precisava. A não ser o meu irmão mais velho, que uma vez, com 18, 19 anos, ousou levantar a cabeça e sorrir para ele. Foi a única vez que meu pai encostou a mão em de nós. Meu irmão levou um tapa que eu acho que ele nunca mais esquecerá na vida dele. Pelo de respeito que meu pai considerou aquilo. Ele tinha autoridade. A minha mãe tinha a correia na mão. Meu pai tinha autoridade. Quando a correia não resolvia, era autoridade. Eu não sei qual era pior. Viu, irmãos? Mas nos ensinou a termos respeito. Respeito às pessoas. Pai, confronta porque é um sinal de amor. Um quarto ponto interessante, o pai dá exemplo. Olha o versículo 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. O filho olha o pai. Eu acho lindo quando eu vejo as meninas fizeram isso, as minhas filhas, as netas também, como elas gostam de usar a roupa da mãe e da avó. Adoro. Aquela roupa enorme. Elisa dormiu lá em casa há poucos dias atrás, a minha neta 01, e botou uma roupa da Selma para dormir, toda contente. Se sentiu uma rainha. Sentiu uma rainha. Os meninos também gostam de colocar as roupas dos pais, porque eles olham para os pais, eles olham para nós como super-heróis. E se nós não dermos um bom exemplo, como Paulo falava, que heróis somos esses? Anti-heróis? Porque hoje nós temos visto muitos filmes como anti-heróis. O anti-herói é o centro do filme. Cadê um vampiro bom? Um lobisomem bom? Tem um seriado agora que o diabo é bom. E eu falo, onde é que nós vamos chegar com isso? Que heróis são esses? Nós estamos num mundo que nós carecemos de heróis, carecemos de exemplos. E o nosso maior exemplo está dentro de casa. E está dentro do nosso coração, que é Deus. Pais têm que dar exemplos. Eles ensinam mais pelo exemplo do que pelas palavras. A palavra fala, o exemplo grita. Minha mãe também gritava, né? Grita. Ao olhar do meu pai. Só tinha um olhar que era pior que o meu pai e da minha mãe. Eles nos educavam pelos olhos. Como é que pode nós perdermos essa capacidade de falar com os filhos pelos olhos? Eu tenho visto pais que quando vão falar com os filhos olham para eles, baixam a cabeça. Se submetem aos filhos. Eu vi uma criança de 13 anos desafiando a mãe no mercado. E a mãe dizendo assim, leva a tangerina, leva a tangerina. Leva, deixa de ser bobo, leva a tangerina, você gosta, leva a tangerina. E ela falou assim para mim, mãe, isso é bullying. Você está me chamando de bobo, se eu for na delegacia e falar, você é preso. Ai, minha mão coçou. Você, calma. Eu vou acertar esse garoto, não é? A mãe abaixou os olhos. Ela mostrou claramente quem manda naquela casa, é o filho. Quem ele vai ser no futuro? Um quinto ponto, o pai disciplina, versículo 21, está lá, 21, vamos ver. Que preferis? Paulo dizendo à igreja em Corinto. Ele é a vós outros com vara ou com amor, espírito e mansidão? Senhor, com vara não, com amor, por favor. Mas se precisar, usa vara. Porque o pai que não usa vara, irrita os seus filhos. Irrita. O filho que não é disciplinado, quer dizer que todo mundo tem que ser assim. Não vou dizer que você vai viver com a vara acertando o filho de um lado, não é isso. Mas o filho tem que ter respeito, o pai tem que impor autoridade. A figura paterna, né? A minha mãe dizia assim, quando a correia não resolveu, ela falou, deixa o seu pai chegar. Misericórdia. A gente tentava dormir mais cedo, Beto, mas não adiantava. Ele levanta os três. Mão para trás, cabeça baixa, e aí nós ouvimos. E como doía aquilo, mas doía muito, certo? Pai disciplina, um filho disciplinado é a vergonha do pai
e o opróbrio da mãe. Provérbio 29:15. Quem disciplina os filhos livra a alma deles do inferno. Provérbio 23:13. A disciplina no momento não é motivo de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça. A disciplina é um ato de responsabilidade. A família sem disciplina vira uma anarquia, porque não existe quem comanda aquela casa. Antigamente eu chegava perto da minha mãe conversando com alguém, ela dizia assim para mim. Primeiro ela fazia com os olhos. Quando eu fingia que não entendia, ela falava com a boca. E se eu não entendesse, ela falava com a mão. E ela dizia assim: sai, porque aqui é conversa de adulto. Acabou, conversa de adulto. Sai, certo? Sai. Ela ensinava, ela disciplinava, ela corrigia. Eu me lembro, sempre falo isso com muita alegria, com 4 anos, 5 anos, minha mãe colocou pimenta na minha boca e eu falei um palavrão. Eu lembro depois a aflição dela, quando eu chorava com a dor da pimenta. Eu agradeço muito a minha mãe porque eu parei de falar palavrão e gosto de pimenta. Então foi uma bênção que ela fez na minha vida. Mas hoje os pais têm medo dos filhos. Reparem, quando faz a comida, tem que ser a comida para o filho. Quando liga a televisão, é o programa para o filho. Quando viaja, é a viagem para o filho. Os filhos estão mandando na casa. O filho senta e pega o controle da televisão, da net, está controlando o mundo e você fica sentado, vendo Luna o dia inteiro. Não? Vendo esse filme dessas 2 irmãs na neve, como é que chama? Ana e alguma coisa, né? Eu não aguento mais esse filme. Já quase que eu estou cantando as músicas da Ana, não é? Há momentos e momentos. Mais um exemplo, versículo 21, meu pai dá carinho aos filhos, carinho, que preferis, ireis a voz com vara ou com amor e espírito. Bonito nós olharmos ali, né? Os filhos abraçados, os filhos agarrados, os filhos beijando, os filhos junto com o pai. Porque é normal um filho abraçar a mãe, mas nem sempre nós vemos um filho abraçar o pai. Eu me lembro que nós tínhamos o costume sempre, até que Deus levasse meu pai, ao estarmos com meu pai, beijarmos meu pai. Beijarmos. Sempre que vimos meu pai, os 3 casados, morando fora com seus filhos, filhas. Filhos não, só tínhamos filhas, né? Meu pai tinha 6 netas. Todos nós beijávamos nosso pai. Um sinal de carinho e respeito. Eu lembro que uma vez o reverendo Paulo de Tarso, que foi pastor muitos anos na igreja presbiteriana de Caxias, acho que ainda é pastor, ele falou de púlpito na igreja do Grajaú, que ficou impressionado em ver aqueles homens enormes beijando aquele homem. Meu pai, não é aquele homem, é meu pai. É meu pai, aquele que caminhou comigo, que segurou a minha mão, é aquele que me ajudou a estudar, é aquele que uma vez na véspera de uma prova de inglês, prova final de inglês, ele me viu brincando no chão, ele falou: você não tem prova amanhã? Tem. E você não está estudando? Não. Pega o livro. Nunca tomei tanta bronca na vida, mas aprendi inglês. Foi a fórceps, mas aprendi. E depois me colocou no curso de inglês. Esse é pai, mas falou muito. Ou quando eu estava na faculdade, no 4º ano da faculdade, tinha uma cadeira de pontes que eu não entendia nada, dimensionamento de ponte, engenharia civil, não entendia nada. Aí liguei: pai, você projetou ponte a vida inteira, sem engenheiro estrutural, me ajuda. Ele falou assim: vem para cá. Aí sentei com ele, ele abriu aquilo. Como é que você... Primeiro ele deu uma lavada em mim. Como é que você não estudou? Como é que você não sabe? Eu falei: o professor é muito ruim, mas não justifica, não explica. Ele deu aquela lavada. Agora, peraí, em 10 minutos ele calculou uma ponte que eu levaria 4 ou 5 horas. Eu agradeço muito a ele pela bronca que ele me deu e pelo 10 que eu consegui, né? E pai é aquele que se esforça para estar perto dos filhos. Versículo 19, Paulo diz assim: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Pai gosta de estar com o filho, pai se sente bem com o filho, pai se alegra. Vê o nosso irmão Wagner aqui com os 2 filhos aqui, ele não está com, ele está de máscara, mas eu tenho certeza que ele está sorrindo daqui a aqui, certo? A mãe também. Mas é muito bom estarmos com os filhos, é muito bom podermos juntar os filhos. Cada vez fica mais difícil,
Um mora aqui, outro mora lá, um tem compromisso aqui, outro tem compromisso lá. Mas quando, não é isso, Natália? Imagina, Natália, você conseguir juntar a sua filha que está em Portugal e o seu filho que está em São Paulo e conseguir ter os dois juntos de você com os netos. Mas se conseguir é muito bom, porque o pai se esforça para estar com os seus filhos. Os filhos pequenos pedem ajuda aos pais e eles dizem, não tenho tempo hoje. Mas se o celular tocar, ele tem tempo o celular, ele tem tempo o WhatsApp, ele tem tempo o YouTube, ele tem tempo o Instagram, mas não tem para o filho. Eu vi um texto lindo e o filho orando, disse assim, Senhor, eu quero ser o celular do meu pai. Porque o meu pai está sempre com o celular na mão, está sempre conversando com o celular, tem sempre tempo para o celular, aonde ele for, ele leva o celular. Papai do céu, me faz o celular do meu pai. Quer dizer que temos tempo para o celular e não temos tempo para os nossos filhos? Eu gostaria de dizer aos irmãos aqui, terminando, que todos esses atributos são atributos de Deus conosco. Deus é esse Pai que nos gerou espiritualmente, nos criou, que não nos humilha, mas nos confronta com a realidade, com os erros, nos dá o exemplo através da sua palavra, do seu ensino, nos disciplina quando é necessário, mas nos dá carinho e amor, mas Ele não se esforça para estar conosco, porque Ele está sempre conosco. Em qualquer momento que eu precise, que eu estique as mãos, a mão do Senhor me segura e me levanta, porque Ele é o meu pastor, e diz que mesmo nos momentos mais difíceis da vida, Ele estará ao meu lado. Quando eu atravessar o vale da sombra da morte, Ele estará comigo. A sua vara e o seu cajado me consolarão. Vara é para bater no animal, cajado é para orientar o animal, mas Deus sempre está ao nosso lado. Papai, agora os pais que aqui estão e estão nos ouvindo, você está investindo no seu filho? Você tem tempo para o seu filho? Você é um exemplo para o seu filho? Você tem sido um pai de verdade? Será que há alguma coisa na sua vida que deve ser mudado para que você consiga se completar como um pai, como alguém que gerou essa criança ou essas crianças e a ama e respeita? Ou será que você é um pai que tem medo de confrontar o seu filho? É um pai que vive sentado, adaptado às situações? Eu gostaria de lembrar a você o exemplo de Isaac, que perdeu seus filhos, Esaú e Jacó. O exemplo de Eli, o sacerdote Eli, que perdeu os seus filhos, Rofine e Finéias. O exemplo de Davi, a luta interna de Aminon com Tamar, a irmã, com Absalão. Samuel, o profeta do Senhor, perdeu os seus filhos porque não teve autoridade. Talvez não tenha tido tempo. Pense nisso. Pai, você o será a vida inteira. E ele sempre será o seu filho enquanto Deus permitir. Invista nele. Caminhe com ele. Siga o exemplo que Paulo nos deixou aqui por orientação divina. E lembre-se, Deus é o nosso Pai. Pai verdadeiro. Nós vamos ficar em pé, nós vamos orar, nós vamos receber a bênção do Senhor e nós vamos para as nossas casas para estarmos juntos com aqueles a quem nós mais amamos. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelos papais. Muito obrigado pelos nossos filhos. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos exorta, mas o Senhor nos alegra. Obrigado pelo desafio que o Senhor nos traz de sermos melhores pais. Nosso país precisa de melhores pais. Nosso país precisa de famílias fortes. Nosso país precisa realmente da presença de Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, e que a nossa casa seja realmente a nossa primeira igreja. E nós testemunhemos isso todos os dias e o dia todo. Leva-nos em paz.
e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável do Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o teu povo, sobre os pais, os verdadeiros pais, hoje e por todo sempre. Amém. Podemos sentar, louvemos ao Senhor.